Olá, estamos novamente aqui com Peter Scheuer para falar de previsão do tempo. Peter, nós estamos entrando no inverno, certo? Começamos uma nova estação e nós já tivemos a primeira onda de frio. Para falar rapidinho do nosso clima aqui nesses próximos meses, como é que vai ser? Então, Luiz Henrique, a gente já teve essa primeira massa de ar frio e seco que promoveu geada mais ampla no sul do Rio Grande do Sul. Até a parte central, essa geada ela foi mais generalizada. E aqui no estado de Santa Catarina, em particular, o topo da serra teve temperaturas negativas, beirando aí a casa de 0 grau, próximos a 4, 5 graus, até 7 graus abaixo de zero em Urupema. E teve alguns locais do sudoeste do Paraná que também teve registro de geada. Alguns pontos aqui do oeste também teve alguma geada mais isolada. E esse tipo de massa de ar, que é de origem polar, ele até pode ter a transição de outras massas de ar com essa magnitude, mas elas têm um curto espaço de tempo, justamente por conta do fenômeno El Niño. Então, o El Niño que ele deve estar inibindo um pouco a transição dessas massas de ar durante os próximos meses. E a gente vai ter um frio mais rigoroso, alguma coisa assim mais efetiva, digamos aí no mês de julho, ou a gente vai ter um mês de julho mais tranquilo? É um mês de julho que vai ser uma alternância entre frio e aquecimento. Um exemplo agora é o fim de semana que vai ter até um certo aquecimento em boa parte aí do estado do Paraná, Santa Catarina, centro-norte do Rio Grande do Sul. Isso é um aquecimento num espaço de tempo curto. Então vai ser uma mescla entre frio e aquecimento. Não é um inverno rigoroso, é um inverno que ele é mais úmido. Vai ter frio? Vai, mas o frio ele vai seguindo um espaço de tempo mais curto. Geralmente em anos de laninha, o frio ele dura 5, 6 dias, com aquela geada mais significativa, mais ampla. Já nas épocas de El Ninho, o frio geralmente ele não é tão prolongado. A temperatura ela vai seguir próximo acima da média, mas não é por conta dessa temperatura mais elevada, mais acima da média, que não vai ter frio. Vai ter frio, mas o frio ele acontece num espaço de tempo curto. Pelo menos uma massa de ar frio ou duas ainda pode acontecer. A gente já teve uma, mas uma ou duas, assim com potencial para estar provocando geada, não de maneira totalmente generalizada, ainda pode estar acontecendo. Uma coisa importante para nós na questão agrícola é a questão da safra americana. A gente vai fazer algumas questões, assim, digamos assim, hoje o que a gente teve, saiu o relatório na segunda-feira, na segunda não, na terça-feira, sobre as condições das lavouras, com a piora das condições das lavouras dos Estados Unidos por falta de chuva. Na tua posição, digamos assim, de análise, como é que você poderia falar alguma coisa sobre o clima americano? Porque uma das coisas é a seguinte, o azar deles é a nossa sorte, e a Uhum. sorte deles é o nosso azar. O que a gente pode contextualizar com relação ao clima para a safra dos Estados Unidos? Olha, o El Ninho, ele sempre vai ter dois extremos. Uma região que tu vai ter mais seca, estiagem, e uma região que você vai ter mais chuva. Pro Brasil, o sul tem mais chuva e a região nordeste tem pouca chuva em épocas de El Ninho. Nos Estados Unidos, acontece mais ou menos isso, mas é setor leste e oeste. No setor leste, aquela região de Indiana, Ohio, estados próximos, a gente vai ter um excesso de chuva. Nesses próximos 2 ou 3 meses ainda tem chuva nessas regiões, o que pode assim atrapalhar, quem sabe, em alguma atividade assim mais de tratamentos e até mesmo para drenagem do solo. E já no setor mais oeste, aquela região Dakota do Sul, Dakota do Norte, a região do Kansas, essa região de Iowa, que é uma área muito boa de produtora de grãos, milho, soja, enfim. Esses estados, principalmente esse último que eu comentei, a condição é de seca, estiagem, temperaturas mais elevadas. Então, provavelmente que essa área vai sofrer mais com estiagem. E também nós temos ondas de calor previstas. Por exemplo, Iowa, essas regiões aí do Kansas, até alguns pontos do Arkansas também, provavelmente que a gente vai ter massas de ar aquecida de 35, 40 graus, que pode prejudicar, principalmente ali na metade
de julho, que já tem uma onda de ar quente, uma massa de ar quente mais prolongada, pode ser que isso prejudique um pouco a questão do milho, né, ou outra cultura, né, a soja, principalmente nessa questão do abortamento da flor, porque vai estar muito quente, as temperaturas elas podem até pontualmente passar dos 40 graus nessas áreas. Então, o principal problema que você vê para os Estados Unidos é um excesso de calor, Uhum. certo? Por causa do El Niño. Efetivamente é um reflexo do El Niño para os Estados Unidos, esse aumento do calor que eles vão ter lá e um reflexo efetivamente em cima da produção deles. Exatamente, exatamente. Principalmente essa região aí, mais do setor mais leste, o setor mais leste. Essa região mais do oeste, é, pode dar um exemplo ali, Indiana, Ohio, essas áreas aí provavelmente não vai ter tanto problema com o calor. O que pode ter problema ali é com a chuva, que a chuva ela vai ser mais expressiva, vai ter mais frentes frias, vai ter sistemas de baixa pressão. Agora, esse outro setor mais do leste, Iowa, enfim, áreas próximas, a gente vai ter um excesso de calor e provavelmente vai ter chuva nesses próximos 10 dias, vai, mas só que é uma chuva bem pouco significativa. E o calor ele chama atenção, justamente por conta de uma massa de ar quente que fica meio que parada nessa região, pelo menos nos próximos, nesse mês de junho e julho também deve intensificar. Então, uma condição mais de estiagem. Então, a gente tem que estar atento, efetivamente, o nosso produtor aqui, que efetivamente acompanha muito e é afetado efetivamente pelo clima, que algumas coisas diferentes podem acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, pela previsão, a gente vai ter dois extremos bem Isso. significativos, um extremo mais seco e um Uhum. extremo mais chuvoso. Essa Exatamente. a condição efetiva, né, Peter? Isso, exatamente. Sempre nessa área mais ao leste são as áreas que a gente tem mais excesso de chuva. O frio, assim, não precisa se preocupar porque frio agora que está começando o verão, não tem frio tardio, nem tem frio precoce, então o frio, assim, no meu ponto de vista, não chega a prejudicar. O que pode mais prejudicar é essa região mais de Iowa, essas áreas mais Dakota do Sul, Dakota do Norte, então o Kansas. Então, essa região aí que tem que ficar um pouco mais atenta, justamente porque massas de ar aquecidas devem ficar presentes nessas regiões e pode provocar temperaturas acima dos 35, 40 graus, então é um excesso de calor e também essa parte aí de desidratação da cultura. Não, legal, Peter. Voltando agora aqui para o Brasil um pouquinho, para a nossa região. Nós tivemos, digamos assim, as chuvas voltando, quer dizer, Uhum. é o efeito de é o ninho efetivo, você ainda está na mesma teoria de que nós teremos uma primavera muito chuvosa para nós aqui, continuamos com esse mesmo pensamento, Peter? Sim, o que acontece? Esse El Ninho, ele tende a ser um El Ninho moderado a forte. Por enquanto, ele está tendo aquela atuação já na atmosfera, aquela interação oceano-atmosfera. Ele já provocou, já contribuiu para ter a formação de um ciclone extratropical no norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, que provocou várias mortes, né, mais de 15 mortes, um excesso de chuva torrencial representativo, que somado dá aproximadamente quase 2 meses de chuva. E a tendência é que esse El Ninho ele continue influenciando o mês de julho, provocando chuvas próximas da média climatológica ou acima da média, já no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns pontos do oeste do Paraná. Acima da média em agosto, acima da média em setembro, outubro, novembro. Todos os meses tem previsão de chuva acima da média. Só que, por enquanto, como é o início desse El Ninho, ainda os transtornos são pouco significativos. Vagarosamente, à medida que a gente for passando para o final do inverno, mais ali para agosto, setembro, outubro, aí vai começar a aparecer os transtornos. Excesso de chuva, as tempestades são mais frequentes, os eventos de granizo, vendavais, esses aí que começam a preocupar, porque o fluxo de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica ele fica bem direcionado para a região sul do Brasil. E as perturbações que acontecem ali na Cordilheira dos Andes também contribuem bastante para ter a formação de sistemas de baixa pressão. Então isso deve contribuir bastante para os regimes de chuvas mais acima da média. Então a gente tem que fazer uma rezinha aí, né, Peter? Vamos fazer uma reza para esse negócio ser um pouquinho
mais moderado, Sim, certo? Porque sim. a gente sempre fala que El Niño é um negócio bom para a agricultura, principalmente para a nossa região sul, principalmente Uhum, para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, que sempre faz sim. 3 anos que estão sofrendo muito com a questão da falta de chuva. Uhum. Mas esperamos, Peter, que você venha com um próximo programa, que a gente vai estar falando também do clima no próximo mês, falando alguma coisa um pouco melhor, Uhum. que o El Niño seja um Sim. pouquinho mais brando. Uhum. Nós voltamos no próximo mês.